Fala pessoal, tudo bem? Vídeo diferente aqui no nosso canal da Finclass, porque temos um convidado muito mais que especial, Diego Bechara. É um prazer recebê-lo aqui. Tamo junto, meu caro, querido. meu parceiro educador financeiro. Pra quem não conhece o Diegão, ele é fundador do canal A Cara da Riqueza. Conta um pouquinho pra galera quem é você, qual que é o seu papel aqui, qual o objetivo do A Cara da Riqueza? Quando eu criei o canal A Cara da Riqueza, foi justamente porque eu percebi que as pessoas não entendiam o investimento, porque elas não entendiam às vezes coisas básicas que vinham até mesmo antes do investimento. Você fala pra pessoa, rende 15% ao ano. Aí a pessoa fala, tá, mas quanto que é isso? Porque ela não entende nem o que é um percentual, nem o que é uma percentagem, que a gente não aprendeu isso na escola como deveria. Então eu criei o canal justamente para preencher essas lacunas e explicar para os outros como eu gostaria que tivessem me ensinado. Então, sem assumir que eu já sei isso, já sei aquilo, já sei sigla, já sei como o mercado funciona, como que a política afeta a economia, e aí eu parto sempre do zero. Então todo vídeo ele vai ter essa pegada de tentar explicar um conceito mais difícil, um conceito mais complicado, mas partindo do zero. Qual que é o caminho que a pessoa precisa para entender aquele conceito? Pô, que legal. Então tem tudo a ver com a nossa missão no vídeo de hoje, que é mostrar para vocês o caminho das pedras, como começar de maneira saudável, como aprender com o erro de outros investidores que já passaram por essa estrada e podem facilitar o caminho para você. Então já deixa aqui a sua dica, já deixa seu like aqui, se inscreve no canal e acompanha também o canal do Diegão, A Cara da Riqueza. Tem muito conteúdo legal por lá. Então vamos direto aqui ao nosso assunto, Diegão. A gente quer promover a ideia de que a pessoa pode começar a investir com pouco dinheiro. Você pode ver pelo título do vídeo, a gente separou aqui uma quantia singela de R$300 por mês, que para muita gente é uma quantia que não dá para investir, né? Mas na sua opinião, por que muita gente trava, tem medo de começar a investir, mesmo que tenha esses trezentinhos ali disponíveis para investir todo mês? Eu acredito que por dois motivos principais. Então, o primeiro motivo tem a ver com a pessoa acreditar que investimento é para quem já é rico, para quem já tem muita grana na mão. Ah, não, depois eu invisto, agora eu tenho pouco, agora eu vou começar com pouco. Esse pouco não vai me levar a lugar nenhum. E a pessoa acaba não começando muito. Então, essa é a primeira crença. É aquela história de, é melhor eu viver o agora, gastar esse dinheiro agora, porque eu não sei nem se eu tô vivo amanhã. Sim. Muita gente repete, Imediatismo ali, né? cresce com essa frase na cabeça, né? Eu posso morrer a qualquer hora. O pessoal acredita que a chance de você morrer ou estar vivo amanhã é de 50-50. Porque só existem duas possibilidades. Mas na verdade não. Porque não é só porque tem dois que é meio a meio, né? Perfeito, Isso perfeito. é uma falácia. E aí as pessoas não começam nunca. E aí o que acontece? Muita gente também tem esses R$300, só que ela tem medo de investir. Ela tem medo de perder. Já tenho tão pouco, ou arriscar esse pouquinho que eu tenho nesse sentido. Exatamente. A pessoa fica com medo de comprar uma ação e ela cair, ou de comprar o dólar e o dólar também cair, ou um Bitcoin. A pessoa geralmente vai no caminho errado, ela vai direto nas criptomoedas, que ela acha que ela vai ficar rica do dia pra noite, quando na verdade não é nada disso. A pessoa precisa entender que investimento não é ela ficar comprando e vendendo algo para obter lucrinhos pontuais. Porque esse lucrinho pontual, nossa, comprei por 300, vendi por 400. Legal, você ganhou R$100. Esses R$100 mudou a sua vida? Não. O que muda a vida? É você ter o hábito de poupar, é você acumular patrimônio, é você entender que quando você está investindo, você está parando de depender só da sua própria força de trabalho e você está comprando a força de trabalho dos outros. Quando você vira investidor, você está virando sócio de empresa, você está virando sócio de imóveis, você está virando dono e dona das coisas que geram essa renda, que vão te pagar um aluguel, que vão te pagar um lucro, que vão te pagar um juros. Então é essa mentalidade que o investidor iniciante ele tem que ter. Eu tô deixando de depender só do meu trabalho, eu tô comprando o trabalho dos outros. A pessoa, ela vive o mundo só como consumidora, a Raiz. Ela é consumidora desse mundo, ela compra tudo, ela gasta tudo, o dinheiro não para na mão dela. Só que ela não entendeu que nesse mesmo mundo, são os donos e donas das coisas. O dono do mercado do teu bairro, o dono do imóvel que você mora, que você paga aluguel, o dono da farmácia que você compra, o dono da roupinha aí que você tá gastando, os donos ficam com o lucro. Enquanto você não for dono e dona de nada, você não vai ficar com o lucro de nada. O dinheiro não para na tua mão, só tá indo parar na mão dos outros. E dono de ativos e não passivos, que tem aquela história, mas eu tenho 10 carros na minha garagem. Pô, a não ser que seja um carro de colecionador que pode valorizar, a maior parte das vezes é um passivo, vai perder valor no tempo. E tem que pagar IPVA, tem que pagar seguro, tem que pagar gasolina, então só tira dinheiro do seu bolso no tempo, né? E eu vou conectar com a segunda pergunta, porque eu acho que a gente consegue trazer uma visão, e eu gostei muito do que você falou, assina embaixo, concordo contigo. Queria saber a tua opinião
sobre o seguinte, porque as pessoas ali acham que pode ser pouco dinheiro e às vezes não começam, né? Mas o que R$300 investidos todos os meses pode propiciar para alguém no longo prazo? E por que a maior parte das pessoas não entende a oitava maravilha do mundo, né? Porque tem essa frase que teria sido dita por Albert Einstein, né? De que juros compostos são a oitava maravilha do mundo, né? E tem um fator matemático que ajuda a gente aqui a convencer a galera do que a gente tá falando. Primeira coisa, tá? Investir R$300 por mês não vai fazer uma coisa. Não vai fazer você ficar rico da noite para o dia. Perfeito. É um processo, é uma caminhada. Mas também todas as pessoas que ficaram ricas começaram com esse pouco. Começaram dessa forma aos poucos. Ninguém pegou e falou, não, olha, ganhei na loteria e agora eu tô rico aqui. Mas muito pelo contrário, as pessoas que ganham na loteria, a maioria perde, tudo, né? Torra dinheiro, volta pra pobreza. Ou seja, a pessoa ela ganhou dinheiro, mas ela não tem esse hábito, ela não tem essa cabeça, né? De fazer o dinheiro trabalhar para gerar mais riquezas. Então, investir pouco agora vai fazer a pessoa criar esse hábito, essa disciplina, que é justamente você todo mês separar uma partezinha do que você ganha, todo mês ir ali investir em alguma coisa, aprender os investimentos, aprender o que é um fundo imobiliário, o que é uma ação, o que é um ETF, quando você tem pouco dinheiro. Que a pessoa, ela acha que quando ela tiver muito, ela vai querer aprender. Não vai. Quando você tiver muito, você vai ter mais medo ainda de perder o muito. Você tem medo agora de perder o pouco. Então a pessoa tem que entender que ela tem que usar desses R$300 para fazer disso virar um hábito na vida dela. Plenamente. E eu vou aqui, para quem ainda não está convencido do que o Diegão disse aqui, eu vou compartilhar aqui com vocês um slide, só para ficar claro o que eu tô falando. E para quem não tá familiarizado ou familiarizada com a fórmula dos juros compostos, tá aqui na telinha para vocês. M é o valor final lá que você vai construir a sua aposentadoria dos sonhos. C é o dinheiro que você tem no início, né? Para muita gente começa do zero, algumas vezes já tem um capitalzinho para começar o seu investimento. O I é a taxa de retorno que você obtém e o elemento exponencial aqui é o tempo. E para quem lembra ali da matemática do colégio, vai lembrar que o elemento exponencial, ele tem um peso relevante, ele acelera essa fórmula com mais intensidade do que os outros termos. Então o que eu quero dizer aqui, que beleza, você tem um grande dinheiro para começar, vai te ajudar. Se você consegue um retorno excelente, vai te ajudar também. Mas o elemento mais importante é o tempo, como eu destaquei aqui. Então começar, como o Diego narrou, pode parecer pouco, pode ser que você tenha um medo, mas vai ajudar a consolidar um hábito, vai fazer com que você tenha consistência e você já vai estar começando a marcar o tempo para construir esse patrimônio dos sonhos. Até uma história minha, como foi essa parte do crescimento patrimonial, eu lembro quando lá jovenzinho comecei a investir, eu lembro que chegou um momento que meu patrimônio investido, eu chegava à conclusão, olha, eu consigo comprar um lanchinho do McDonald's com o que rende todo mês. Com dividendo. Sem batata e sem coca. Só o lanchinho. Só o lanche puro, né? Pra aquela promoção, que é dois... Na promoção, exatamente. Olha, agora eu já consigo uma batatinha e coca. Eu lembro do baque que deu quando eu falei, caraca, eu acho que agora eu consigo comer um rodízio japonês com o dinheiro que meu patrimônio cresce todo mês. Eu lembro da felicidade que eu tive. É esse efeito da bola de neve. No começo, um lanchinho. Só que você Mac. pegava o dividendo e ia lá comer o japonês, ou você pegava e reinvestia na carteira? Não, eu só ficava na cabeça que eu poderia comer o japonês, mas tava aguardando, reinvestindo. Justamente por isso que passou do lanchinho pro rodízio, porque eu me permiti aumentar e consolidar esse hábito. Eu acho que é algo super importante, porque um hábito é difícil, né? Comece na academia. Hoje, você não vai. Vai ser duro levantar, ter aquela vontade, a constância. Então, com investimento não seria diferente, né? Tudo que é bom na vida, né, exige algum esforço da gente, exige alguma dedicação, alguma priorização. A gente vai ter que abdicar de alguma coisa. Não vai ser fácil, né? Com investimento é a mesma coisa. Por isso você tem que sempre tomar muito cuidado, né? Porque as pessoas que prometem, olha, faça tal coisa e fique rico da noite pro dia, a pessoa ela tá tentando levar o teu dinheiro de alguma forma. Não existe esse milagre do dia pra noite, assim. É óbvio que o investimento é extremamente importante. Sem ele a gente não chega também na riqueza verdadeira, na liberdade financeira verdadeira. Essa fórmula, ela parece super assustadora, né? Que a gente aprende lá nas aulas de matemática, o professor tenta explicar e ninguém entende bulhufa, mas o exercício que eu falo para as pessoas fazerem é o seguinte: pega um montante de R$1.000, coloca na calculadora e multiplica esse montante por 1,10. O que é esse 1,10? É exatamente a fórmula. 1,10 é 1 mais a taxa de juros, que seria 10%. 1,10. Quando você fizer os 1.000 multiplicado por 1,10, vai dar 1.100. Esse é o montante que você vai deixar lá, ganhando 10% ao ano, é exatamente os 1.100 que você vai ter no final daquele ano, se você tiver uma taxa de 10%. E aí, se você multiplica por 1,10 de novo, seria o segundo ano. E de novo, o terceiro ano. Então, se você quer saber como é que essa fórmula funciona, pega a calculadora, multiplica por 1,10 e fica dando igual, assim, ó, igual, porque aí ele vai fazer várias vezes, né? 1,10, 1,10, 1,10. Esse é o seu dinheiro crescendo ao longo do tempo, para você entender a lógica dos juros. Na palma da tua mão, sem a fórmula matemática que você não entende, algo que você tá entendendo ali, né? Exatamente. E aí você vai desmistificando como é que funciona o negócio.
Isso. Perfeito, ótima dica, né? Porque realmente essa fórmula, às vezes, ai meu Deus, achei que ia ser fácil, já me colocou uma fórmula na tela. Não entendi nada. Aí não era pra te assustar, era pra comprovar, principalmente para aqueles que são mais difíceis de serem convencidos, que, pô, matematicamente faz sentido essa questão de começar cedo, mesmo que seja com pouco. E uma pergunta pra te fazer agora, Diegão, porque a pessoa ali, ela quer começar, perfeito, e às vezes ela chega ali naquela dúvida, tá bom, eu tenho R$300, eu invisto de uma vez, no único dia, aqueles R$300? Ou tem aquela coisa de eu dividir, esperar momentos ideais, ou coloco R$100 no começo do mês, R$100 na metade, 100 no final? Pra você, tem alguma diferença? Tem gente que chega e pergunta, né? Diego, eu posso investir semanal? Porque eu faço um trabalho como Uber, eu faço trabalho de entrega, eu ganho semanal, eu queria investir semanal, pode? Eu acho que o importante nesse primeiro momento é a pessoa criar o hábito de investir. Não crie nenhuma barreira pra isso. Se for diário, se você quiser colocar R$10 por dia, coloque. Mas eu vou falar o que eu acho o ideal. O ideal é a pessoa ter o hábito de, quando ela recebe o salário dela, se for mensal ali, ela se pagar em primeiro lugar. Eu recebi ali meus R$3.000 no mês, meu salário, separa os seus R$300 primeiro, como se fosse uma conta com você mesmo ali, bonitinha, entendeu? Isso cria o hábito mais forte. E outra coisa também, as pessoas começam a investir, elas começam a fazer a sardinhagem. Que aí a pessoa quer começar a olhar a bolsa de valores todo dia, os fundos imobiliários todo dia. Só pra ficar ansioso. E fica ansioso. E aí, se ela vai investir todo dia, pô, você vai ter que ficar acompanhando toda hora. E aí você tá ferrado, porque você uma hora vai fazer uma besteira. Ah, porque caiu 10%. Eu tava fazendo um vídeo ontem, e aí nesse vídeo eu tava mostrando, né, uma queda que tinha dado ali em Itaúsa, caiu 5% Itaúsa. Quando você vai fazer a conta de quantas ações, do total de ações da Itaúsa foram negociadas naquele dia, foram 0,0020% das ações de Itaúsa que foram negociadas naquele dia. Caiu com um volume muito baixo. Foi uma fração, a maior parte dos investidores, do grupo majoritário, dos sócios, não tá movimentando a ação, não tá comprando, não tá vendendo, não tá fazendo nada. Mas a gente vê aquela queda absurda que foi provocada por uma fraçãozinha. Então a Bolsa de Valores, ela ilude muitas vezes a gente. Mas no curto prazo, né? Ainda mais no curto prazo, a pessoa vai ficando doida, ela vai fazendo um monte de besteira na carteira dela. Eu faço como? Uma vez por mês eu abro a minha carteira, eu olho, todo mês tem alguma oportunidade. E quando não tem oportunidade nenhuma, eu divido tudo igual e coloco, ó, um pouco aqui, um pouco ali, um pouco ali, acabou, sem mistério. E eu foco no que realmente importa. Ganhar mais dinheiro, me qualificar mais, trabalhar mais, para ter mais dinheiro no mês seguinte para colocar mais na minha carteira. Olha, não poderia concordar mais com tudo que você falou. Obviamente tem pessoas que têm regime de trabalho diferente, você falou do Uber, tem a pessoa que é assalariada, mas eu acho que o mais importante é isso que o Diego falou, se priorizar, porque já iniciei a carreira trabalhando como consultor com pessoas, e aquela história de eu vou investir o que sobrar, a gente já sabe o que acontece. Nunca sobra. Então você vai deixar o seu futuro pra depois, você vai colocar isso em jogo, você não deixa de pagar o teu aluguel pro inquilino, você não deixa de pagar a conta de luz. Por que você negocia com você mesmo? Seja você um Uber que recebe semanalmente, diariamente, tente se priorizar, traçar uma metinha, cumprir ela no início do mês ou quando cai esse salário, pra justamente, como o Diego falou, a gente já construir esse hábito, investir sempre. E acertar o time é uma coisa tão pequena numa trajetória de longo prazo. Ah, esse mês eu esperei o dia perfeito e acertei, mas será que ao longo de 30 anos vai fazer tanta diferença? Não um diazinho, se eu investir semana passada ou essa semana, vai ser irrelevante. E já vou devolver uma outra pergunta aqui. Antes de investir o primeiro real, de eu começar aqui, o que precisa estar resolvido na minha vida financeira? Sabe, aquela pessoa que às vezes é desorganizada, talvez tenha ou agoniada, né? Ou agoniada. A pessoa, ela quer começar, inclusive, ela vai lá pela criptomoeda, porque ela ouviu num almoço de família que a pessoa ganhou tanto, e aí ela vai e coloca todo o dinheiro, ela vendeu uma moto, vendeu um carro e coloca todo o dinheiro de uma vez só. Aí a criptomoeda cai, ou uma ação específica que ela comprou cai, e essa pessoa tá traumatizada o resto da vida, ela nunca mais quer saber de investimento, porque ela fez tudo do jeito errado que não deveria ser feito. Primeira coisa que a pessoa deve fazer é ter calma, é um processo longo, não adianta você querer agora fazer 1 milhão de coisas e depois no mês seguinte já não fazer mais nada, nem querer investir muito agora para depois também parar de investir. E investir é sempre pegar uma parte do seu salário e ir colocando mensalmente, nunca um montante de uma vez só, que você não vai poder replicar nos próximos meses. Então, primeira coisa. E aí a segunda é o seguinte, as pessoas, elas estão em dívida, estão endividadas, ela vai investir para ter um retorno de 1% ao mês, sendo que a dívida do rotativo do cartão dela que ela não tá pagando, tá dando 10% ao mês de juros que ela tá tendo que pagar. Então não adianta nada você pagar 10% de juros numa dívida para ganhar 1% no investimento. Então, realmente, a primeira coisa é a pessoa entender quanto ela gasta, quanto ela ganha, quanto sobra. Ah, não sobra nada. Então gasta menos.
menos. Ah, não consigo gastar menos, que eu já ganho pouco e já não consigo gastar menos do que isso. Então vai ganhar mais, vai fazer uma renda extra, vai se qualificar para você ter uma hora de trabalho que valha mais no mercado e você ganhar mais também lá na frente. Tudo é processo, né? Você vai fazendo isso. E aí, automaticamente, uma hora vai sobrar. Quando começar a sobrar, aí sim, você vai montar uma reservinha de emergência. Paralelamente, você pode começar a investir também. A pessoa, ela fala assim, Diego, eu tenho que montar uma reserva de emergência antes de começar a investir? Idealmente, sim, mas na prática, você ficaria 3 anos da sua vida montando reserva e não ia investir nada, e isso ia ser ruim para o seu patrimônio futuro, porque você deixa de aprender. Você já poderia estar aprendendo, Perfeito. Consumindo conteúdo, ou até maratonando. Perde um momento bom de mercado, que pode estar acontecendo. Porque pode aparecer uma oportunidade. Então, o que eu falo para você? Tenha R$300 para guardar, se você não tem reserva nenhuma. Coloca 200 na reserva e 100 você vai brincar de começar a fazer os investimentos na renda variável também. Eu concordo plenamente com essa visão do Diego, porque a gente não pode menosprezar o risco de acontecer um imprevisto. Então, aquela visão de, beleza, estou entendendo, quero investir, eu já começo amanhã e não tenho reserva. Às vezes aparece uma emergência, você precisa resgatar. Às vezes está temporariamente no momento ruim das ações e você tem que fazer aquela venda na baixa e materializar a perda permanente de capital. Tem como conciliar os dois, como o Diego falou. Tem 300 para investir, põe 200 ali na reserva de emergência, sem você já experimenta o mercado, começa a construir esse hábito. A melhor maneira da gente aprender algo é quando o nosso dinheiro tá em jogo, né? Na própria escola mesmo, o professor de matemática falava assim, galera, quanto é que é 3 vezes 7? Ai, professor, não sei. E se fosse 3 carteiras com R$7 cada carteira? Tá bom, então tem R$21. Quando é dinheiro, todo mundo sabe fazer a conta, Exato. porque o dinheiro motiva todo mundo a querer aprender a coisa. Faça a mesma coisa, só que pro bem, né? Coloca o teu dinheiro num fundo imobiliário ali, quando o seu dinheiro estiver lá, você vai ver, você vai receber o primeiro dividendo, você vai querer começar a aprender. Quando passar um videozinho, você estiver lá, ai meu Deus, o que eu tô fazendo? Não tô fazendo nada aqui, só vendo videozinho no Instagram, no TikTok, lá, vai aparecer um vídeo de fundo imobiliário pra você. Porque hoje já aparece, só que você nem liga, você nem sabe o que é, você pula. E aí o algoritmo não te mostra nunca mais, né? A rede social não vai te mostrar o que você não quer ver. Mas quando você começar a comprar e você vai dar atenção mais pra isso, começa a te aparecer. Você começa a absorver esse conteúdo. E já que a gente falou de conta, e você já me contou nos bastidores que você já tinha feito umas continhas pro vídeo nosso aqui de hoje, qual que é a conta ali na ponta do lápis para que esses R$300 investidos todos os meses virem o valor ali do título do nosso vídeo hoje? R$49.840. Quanto tempo demora? Quanto que o aporte versus a taxa de investimento é importante nessa relação? No começo, o aporte é o mais importante. Não adianta você ter 100% de juros em cima de um patrimônio pequenininho. Justamente o patrimônio você tem 100, é pequeno. dobrou 100%, você tem 200. Exato. Resolveu a vida de alguém? Não resolveu. Provavelmente não, né? No começo, o que importa são os aportes, é você criar essa disciplina mesmo. Por isso Perfeito. que chegar nos primeiros 10 mil, nos primeiros 100 mil, é o mais difícil de todos. Depois disso, a coisa começa a ficar mais automática, porque você ganha mais. Só que olha só, a pessoa que ela investe R$300 por mês, hoje, a taxa Selic está em 14,50% ao ano. Então, o juros líquido, que é tirando já a parte do governo, quando a gente investe para o longo prazo, que fica ali na casa dos 15%, vai dar uma taxa de 12,5% líquido já na nossa mão. Uma pessoa que ela está investindo, né, montando uma carteira que ela ganha aí seus 1% ao mês, 12% ao ano, pensando que essa pessoa está diversificando, está colocando ali, está conseguindo essa rentabilidade de 1% ao mês, que é super factível, ela vai demorar 8 anos para atingir os R$50 mil, ali os primeiros R$50 mil da vida dela. Tu deveria trazer uma mensagem de esperança, né? Porque, como você falou, educação financeira no Brasil não é das melhores, então muita gente pensa numa soma dessa, 50 mil é dinheiro. Com e certeza. às vezes ela acha que ela não é capaz, mas você está contando aqui. Aonde é que você estava há 2 Copas do Mundo atrás? É isso, uma boa conta. 8 anos são 8 anos de são 2 2 Copas. Copas. Então, eu sempre falo isso. Onde é que será que eu vou estar na minha vida daqui 2 Copas do Mundo? Há 2 Copas do Mundo atrás, gente, eu era estagiário na Ielo, que era uma empresa de patinete e bicicleta ali na Faria Lima. Andei bastante. Andou bastante. Opa, Eu até era caí, estagiário, eu lembro de ver essa Copa em 2018 lá com o pessoal da empresa. Eu nunca ia imaginar que eu ia estar aqui ó, no estúdio Grupo Primo, fazendo um podcast aqui com meu amigo Arraiz. Nunca na minha vida. Então assim, olha como a vida ela vai fazendo, né? Você progredir, você evoluir, você chegar em patamares que você nunca imaginou na sua vida. E em 8 anos você consegue 50 mil, só que olha só, depois de 2 anos que você tem os 50 mil e você continua colocando os 300, você chega nos 70 mil. Então você ganha 20 mil a mais em 2 anos. Então olha só, você vai levar 8 anos para juntar 50 mil e 2 anos depois você já juntou mais 20. Você chega nos 70 mil. Porque o que acontece? Depois que você já tem 50 mil, você já tem um motorzinho de trabalho
trabalho, vários trabalhadorzinhos ali que estão trabalhando no seu lugar e tá fazendo o dinheiro render. É os juros compostos e cada vez mais e cada vez mais. Então deixa só de você colocar o dinheiro ali e o investimento começa a colocar. Tem uma conta muito legal que o pessoal fala no YouTube, né? Que é a regra do 72. Do 72, perfeito. Essa regra do 72, esse número, né? São 72 meses, são 6 anos para você chegar ali, né? Num objetivo desse. Em 6 anos, quando você tem 12% ao ano de rendimento, quando você aporta, por exemplo, R$300 por mês, é exatamente em 6 anos que a sua carteira ela passa a render os mesmos 300 por mês que você começou lá há 6 anos atrás. Então é muito doido, isso aqui é muito poderoso. Então, ó, você começa hoje com 300, saiba, daqui 6 anos, se você manter esses 300, você vai estar recebendo 300 já da sua carteira. Se você pensa, eu consigo guardar 1.000, Diego, então daqui 6 anos, sua carteira vai estar conseguindo gerar R$1.000 líquido ali de valor nominal ali para você também. Então, olha que doideira, quanto maior o seu aporte, em 6 anos, mais vai ser a devolutiva que a sua carteira vai ter, só que para sempre, ela vai reinvestindo cada vez mais. É muito doido isso, né? Isso que a gente colocou na premissa aqui, um aporte constante. Você começou com 300, atingiu essa marca, como você falou, dos primeiros 10 mil, se animou, viu que funciona, já tá mais maduro, mais experiente com o mercado. Eventualmente, você vai estar investindo 400, 500, chegar aos 800, 1.000zinho por mês. E aí, pode ser que depois desses 8 anos, você tenha bem mais do que os 50 mil que a gente simulou. Acho que a ideia é justamente essa. Com um pouquinho, você consegue criar patrimônio, consegue chegar lá. E vai pegando gosto pela coisa, né? Não, caramba, meu, o que eu prefiro? Gastar R$1.000 aqui numa calça, num conjuntinho aqui no shopping, na vitrine que me apareceu, ou esses R$1.000 que vão me render já R$10 de juros no próximo mês e mais 10? A pessoa Você já fez para. Isso? Numa vitrine, com certeza. Ou num site online, falar, isso aqui dariam tantas ações. Com certeza. Que eu gosto. Melhor não comprar. Tanto é que eu não compro quase roupa, eu geralmente ganho, gente, eu não sei porquê, mas eu tenho pira, eu odeio comprar roupa, eu odeio gastar dinheiro com roupa. Nossa, eu também odeio, minha esposa fica maluca. Você não só fica com as mesmas roupas? Eu falei, mas pra mim tá bom. Pra mim tá bom, eu só uso camiseta preta, uma calça de vez em quando, quase nunca, porque você tem que estar guiando, assim, tem que estar menos 2 graus aqui. E aproveita que você me trouxe essa conta, mas eu queria conta um pouquinho da tua construção patrimonial, né? Você falou sobre em 6, 7 anos ali, você tem um patrimônio que gera um aumento que equivale ao teu aporte. Como foi na tua construção? Quando chegou esse dia e você viu, caraca, meu portfólio cresce todo mês a mesma quantidade que eu consigo aportar. Como que foi essa construção? Não foi. Não foi? Não foi. Sabe por quê? Porque você aporta muito. Então, o que acontece? Eu comecei a aportar cada vez mais. Então, olha então só. Você não alcança, eu não alcanço nunca. Entendi. Eu não alcanço nunca o valor do meu aporte. Porque o que acontece, né? Eu comecei a investir em 2018. Tem uma carteira pública no canal que eu invisto meu dinheiro todos os episódios. Ela foi construída do zero lá no meu canal também. Chama Rumo aos 20 mil de renda passiva. E a gente chegou nos 15 mil no último mês. Olha que doideira, Parabéns. Né? Obrigado. Eu vou investindo ao longo dessa série e eu nunca consegui chegar no valor do aporte porque esse valor ele foi subindo. Quando eu comecei lá atrás, em 2018, eu investia R$200 por mês. Eu comecei com menos, né? Meu primeiro investimento foi de R$50 num CDB. Depois eu fui investindo. É óbvio, hoje eu tô recebendo 15 mil por mês na minha carteira. Tem mês ali que recebe mais, que as ações pagam. Sim. E tudo mais. Cada vez que eu fui ganhando mais, eu fui aportando mais, esse dia nunca chegou. Porque legal. Justamente eu tô aportando cada vez mais. É o que a gente falou, né? O plano inicial, ele tem que começar, mas você vai se animando e você vai subindo a própria régua. Comigo foi um pouco diferente, porque eu cheguei a atingir, comecei com estagiário, meu primeiro emprego, R$300 por mês, já trabalhei em festa de buffet infantil. Um patrimônio pequeno já gerava o que eu era capaz de reinvestir. Mas aí sobe na carreira, você vai se animando, e aí chega um momento que hoje eu já não consigo mais acompanhar. Eu invisto... A carteira, ela vai rendendo mais, né? Exatamente. Esse é meu objetivo, ó. Essa minha carteira do canal, ela fez agora 3 anos. Ela vai bater 4 anos em breve. Só que quando ela bater 6 anos, eu vou ver se de fato os dividendos que eu tô recebendo, eu vou fazer esse vídeo também, foram o valor inicial que eu comecei a aportar ali. Porque hoje não deu nem 4 anos, eu já recebo da minha carteira muito mais do que os primeiros aportes que eu fazia nela. E é óbvio, agora que tá subindo, né, vai chegar uma hora que eu vou começar a receber cada vez mais. E se tudo der certo, você não vai em 6 anos receber e se contentar, porque você vai aumentando o seu aporte, você vai acumulando cada vez mais patrimônio e vai fazendo isso. Quais são os 3 erros mais caros que o iniciante ele comete nos 12 primeiros meses de aprendizado ali?
sei lá, resgatou antes do tempo, desistir cedo demais? O que você acha que são os principais erros do É iniciante? exatamente isso que eu ia falar. A pessoa, ela fica impaciente e ela resgata antes do tempo. Ela desiste de investir depois de, no máximo ali, 6 meses, ela não deixa dar nem um ano e ela acaba desistindo, ela não vê o efeito. E ela tá certa de não ver o efeito. Porque, olha só, aquela continha dos juros compostos que a gente acabou de mostrar, o efeito dos juros compostos é aquela barriguinha, que o efeito fica exponencial mesmo, o patrimônio ele começa a crescer muito, ele acontece a partir do 7º ano. Você tem que esperar 7 anos para aquilo ali pegar no tranco. E a pessoa, ela não quer esperar 7 anos. 7 anos. Ela quer ter o resultado de uma pessoa que já tá investindo há 7 anos, porque ela tá vendo aqui eu investir, ela tá vendo você investir, ela tá maratonando aqui o canal. Ela quer ter esse resultado, mas ela não quer ter a paciência do investidor iniciante. Ela não quer fazer o que o iniciante, o que a gente fez lá atrás de ter que esperar isso aqui acontecer, esses juros compostos acontecer. E aí, ela acaba desistindo, ela acaba se frustrando completamente, ela acha que não vai dar certo com ela, porque nunca deu nada certo, isso aqui também não vai dar certo. E aí ela acaba desistindo, quando na verdade é a persistência mesmo que vai fazer você Já ganhar. viu aquela... Teve uma entrevista que o Warren Buffett foi perguntado, né? Pô, a sua estratégia de value investing, ela parece ser razoavelmente simples. Por que todo mundo não faz, então, a mesma coisa, ser razoavelmente simples e ela é bem sucedida? E ele falou, porque ninguém quer ficar rico devagar. E a maior parte das pessoas não tem essa paciência de aplicar uma filosofia de investimento e acompanhar, dar tempo ao tempo, né? Então esse imediatismo às vezes afasta a pessoa desse objetivo. Além dessa pressa, teria algum outro erro que você acha, na tua experiência, que muita gente comete, que você gostaria de dar essa dica para que nossa audiência evite cometer o mesmo erro? Eu acho que a pessoa que ela vai, por muitas vezes, diquinha de amigo, num almoço familiar, e aí ela acaba entrando na bolsa de valores do jeito errado, ela se frustra de várias maneiras. Pensa o seguinte, imagina que você caiu de gaiato num ativo, numa ação que alguém te falou que vai valorizar, e aí você foi lá, você comprou aquela ação, você comprou aquele ativo, e aí pode acontecer duas coisas. Aquele ativo se valorizar pra caramba, aquele ativo cair pra caramba, ou aquele ativo permanecer lateralizado e não acontecer nada e você nem ganhar nem perder dinheiro. Os 3 cenários são ruins. Nos 3 você vai se dar mal de qualquer forma. A pessoa que ela ganhou, não, mas Diego, como assim? Ela saiu ganhando nos investimentos, como que ela tá triste? A questão não é que ela tá triste. A questão é que agora ela acha que ela é um deus, ela acha que ela pode repetir isso 10 vezes, que vai dar certo, porque ela criou a mágica do dinheiro infinito, e da próxima vez que ela fizer, que ela vai colocar inclusive 10 vezes mais valor, porque ela acha que ela criou a mágica da grana, ela vai perder tudo, porque não vai conseguir repetir, não é consistente, foi sorte pura. A pessoa que já entrou e perdeu, também vai se ferrar, porque ela já cria um trauma, ela nunca mais quer saber de bolsa, ela nunca mais quer saber de investimento, ela fala, isso aqui é cassino, eu já perdi, já logo de cara, eu nunca mais já quero entrar nesse negócio. Já começa do jeito errado. E a pessoa que se manteve de lado, poxa, a vida era só isso, achei que tinha mais alguma emoção, ela tava esperando alguma coisa emocionante. Quando na verdade o investimento tem que ser tudo, menos emocionante. Exatamente. Não deve ser emocionante. A grande frase que foi dita por um ganhador do Prêmio Nobel do século passado, que é Paul Samuelson, um grande economista, ele diz que investir deveria ser como esperar a tinta da parede secar ou observar a grama crescer. Que se quiser emoção, é só pegar $200 e ir para Las Vegas. Ele disse isso deveria ser, faz todo sentido, de certa forma até tedioso. Essa emoção, isso aqui, você vai te levar eventualmente a correr um risco desnecessário. Um ponto que eu ia colocar até para conectar com a nossa próxima pergunta, acho que no começo as pessoas são muito 880. Ou elas não querem saber nada sobre os investimentos, ela quer a diquinha rápida ali, como você falou, ou ela quer ser expert em tudo. Eu só vou investir se eu souber tudo de ações, tudo. Pessoal, eu sou profissional de mercado, sou analista profissional e eu não entendo tudo de tudo. Eu me esforço para entender bastante da minha área, que principalmente ali é investimentos internacionais, mas na hora de avaliar um FII, eu vou querer ouvir a opinião do Ricardo, nosso outro analista, né? Ouvir a opinião do Eduardo, que é nosso analista de renda fixa, pegar uma opinião qualificada. Então, acho que a pessoa que não quer saber nada é um problema, porque ela não tem um ajuste de expectativa. Acho que o mínimo entender, o que é uma taxinha de juro, uma renda fixa, como que eu posso esperar que ela chacoalhe, porque ela tem um ajuste de expectativa e não fica frustrada. Eu investi em ações e não imaginava que podia cair. Como assim? Pode cair. Você tem que entender pelo menos um mínimo de expectativa para não se frustrar, porque senão você desiste. E a outra pessoa, você não precisa esperar saber tudo de tudo. Talvez ajustando essas expectativas, entendendo o que é importante, tudo que a gente falou até agora, recorrência, a disciplina, fazer uma diversificação, construir em paralelo a tua reservinha de emergência, talvez é isso que seja preciso para você começar. Se você esperar ser especialista em tudo para ir começar a investir de forma diversificada, talvez você nunca comece. Não começa nunca. Dá para ir aos passos, né? É o que eu falo para as pessoas. Em uma semana, uma semana, gente, não é nem uma semana inteira, né? São 5 dias só. Se na segunda você focar para aprender o que é reserva de emergência e renda fixa, na terça você vai aprender o que é fundo imobiliário, fundo de papel, fundo de tijolo. Aí na quarta você vai entender o que são as ações brasileiras, como uma empresa funciona. Quinta, você pode entender o que é um ETF
ETF americano, um ETF internacional. Por que investir, né, em dólar? Para que dolarizar a carteira? E na sexta-feira você pode entender o que é o Bitcoin. É uma semana, é o tempo de uma partida de futebol, 2 horinhas cada dia. É o tempo de uma partida de futebol que o pessoal já fica aí assistindo de noite. Acabou! Em uma semana você já tá apto a começar a dar um pontapé inicial ali. E é óbvio, depois você vai ter que estudar mais coisa e aprender. Só que aí vira prazeroso. Então faz esse trabalho de pesquisar, de ir procurar, porque justamente esse trabalho, o algoritmo, ele não tá interessado que você saia da zona que você se encontra agora. Então ele tá te interessado em te fornecer aquilo que você vai ficar ali assistindo, perdendo seu tempo. Então você tem que pesquisar esse conteúdo para começar a te aparecer. Vou aproveitar para falar aqui, porque isso que o Diego falou, eu concordo muito. Buscar um conhecimento, pelo menos de base, sobre o que é realmente importante, o que move o ponteiro da tua acumulação patrimonial. Essa questão de ser expert em tudo é inviável, talvez até impossível. E você pode contar com a ajuda de outros profissionais. Eu dei o exemplo aqui da Finclass, tem o Eduardo, nosso analista de renda fixa, o Ricardo, analista de FIIs, eu cuido da parte de investimentos internacionais. Então, até como um acelerador aqui, e levando em conta que estamos no mês dos investimentos aqui da Finclass, com um baita cupom de desconto de 30%, talvez possa ser ali o acesso que falta para você construir esse patrimônio, começando com o pé direito, entendendo o que é relevante, tendo conteúdo embasado, deixando que nós profissionais nos estressemos com o mercado ali, pensando em qual ativo tem a melhor oportunidade. Você vai focar em ser um melhor médico, uma melhor arquiteta, focar na tua profissão, em se qualificar e dormir tranquilo, sabendo que seu plano está bem encaminhado. Então o link já está na descrição, nem perde tempo, porque é 30% de desconto, como eu falei, para você, pessoal. E voltando aqui, vamos conectar com diversificação, porque a gente falou de diferentes classes de ativos, né? Obviamente é importante, imagino que você concorde com isso, mas o investidor que tem pouco dinheiro, talvez ele tenda a querer concentrar. Eu tenho 300 por mês, como que eu vou diversificar com tão pouco? Então, o que o investidor deveria olhar primeiro? Ao começar, tendo 0 de patrimônio, eu decidi hoje, a pessoa viu esse vídeo, despertou nela uma grande vontade, e a gente, inclusive, seria muito bem sucedido se isso acontecesse. O pessoal tá vendo esse vídeo hoje, decidi dar o pontapé inicial, eu vou sentir que eu atingi meu objetivo. Mas como começar e já pensar em diversificação tendo um pouquinho no começo? Muita gente acha, e tem vários vídeos também que circulam na internet, na minha opinião, de maneira errônea, equivocada, às vezes é um corte que a pessoa pegou ali, da Louise Barsi, né, falando que a pessoa que ela tem pouco dinheiro, menos de R$1.000, ela não deveria estar preocupada em diversificação, ela deveria ter ali uma ação que ela acha que vai dar certo. Na prática, o que vale nesse primeiro momento da pessoa que tem pouco dinheiro é o aprendizado. O aprendizado vale muito mais do que a rentabilidade que você está tendo. Ah, mas Diego, meu Deus do céu, se eu colocar ali em muitos ativos, eu vou ter uma rentabilidade menor. Claro que vai, nem tudo é sobre rentabilidade. Você quer ter a rentabilidade melhor de todas? Tenta prever aí, vai 10 anos no futuro, vê qual que vai ser a ação que vai valorizar mais e coloca todo o teu dinheiro dela. Exato. Porque quando a gente fala de diversificação, a gente está falando de você não perder o que você já construiu até agora, de você diminuir o risco da tua carteira. Esse é o principal, não é a rentabilidade. Então você não deve focar na rentabilidade quando a gente fala de diversificação. E a regra é assim, o pessoal fala, ah, Diego, mas eu posso ter 10, ter 20, não, ter 50, uma coisa é pulverizada. A lógica que mais funciona é a mais simples. Se você tem um ativo na sua carteira, você tem 100% do risco nesse ativo. Se você tem 2, divide. É 100% dividido por 2, vai dar 50% para cada ativo. Você tem 3, é 33% para cada ativo. Você tem 4, é 25% do seu patrimônio em cada ativo. E assim por diante. Então, hoje na minha carteira, eu tenho 52 ativos. Eu tenho 15 empresas brasileiras, eu tenho 15 empresas americanas que eu escolhi a dedo, tenho 2 ETFs americanos, tenho 6 criptomoedas, tenho ali alguns fundos imobiliários, 12 fundos imobiliários. Quando você vai ver, dá 50 ativos. Eu tenho 2% da minha carteira em cada ativo. 2%. Se uma empresa inteira falir na minha carteira, eu perdi 2% do meu patrimônio. Só que eu tenho todas as outras ali que eu escolhi a dedo, com qualidade, que estão crescendo. E essas outras estão fazendo meu patrimônio crescer. A pessoa que investiu ali nos anos 2000 numa empresa que bombou, tipo a Amazon, ela colocou 1% do patrimônio dela numa empresa dessas que bombou, ela ficou rica de lá pra cá. Multiplicou o capital dela por 2.000 vezes. Aí você pega uma empresa nessa mesma época que faliu, qualquer empresa... Várias, inclusive você pegou um recorte muito interessante que é o estouro da bolha.com. Exatamente. Onde ali muitas empresas desapareceram. Muitas empresas faliram. E esse 1% numa empresa que faliu nessa época seria irrelevante pro seu patrimônio hoje. O mesmo 1% que você colocou numa empresa A e numa empresa B, e essa empresa A despontou e essa empresa B faliu, essa empresa A fez você ficar multimilionário. Enquanto que a empresa B seria irrelevante, porque você colocou 1% do seu patrimônio. É isso que eles falam, né? Da convexidade
rentabilidade dos investimentos, e aí você tem que estudar isso também. Exato. Estamos até entrando em vários assuntos aqui. Não, mas esse que é o objetivo, eu concordo muito com você. Acho que a premissa da diversificação é talvez um exercício de humildade, de saber que a gente não é capaz de prever o futuro. Porque como você falou, se a gente fosse, não teria motivo para diversificar. Tem gente que usa falas contra a diversificação no sentido de que quem diversifica demais não sabe o que está fazendo. Mesmo o melhor analista do mundo, especialista em ações, ele não tem certeza se aquela tese dele vai se materializar. Ele pode ali, numa matriz de possibilidades, elencar e ter uma chance maior daquele cenário positivo acontecer. Que é isso que o bom investidor faz, vai procurar essas assimetrias favoráveis, comprar empresas que têm maior chance de dar certo do que dar errado, e a gente diversifica porque o cenário ruim pode te tirar do jogo. Você concentrar, eu sou o bam. Ninguém consegue prever uma pandemia, ninguém consegue prever uma guerra, ninguém consegue prever coisas que muitas vezes vão acontecer daqui a pouco e a gente não dá pra prever. Aquilo ali, aquele evento, né, ele pode acabar com um setor inteiro, como pode beneficiar outro setor inteiro. Então, quando você diversifica, você tá correndo todos esses riscos, você diminui o risco da sua carteira, né, intrínseco, o risco setorial, né? Imagina só uma pessoa que tinha 100% da carteira dela em companhia aérea, em shoppings, em restaurantes, em viagem. Veio a pandemia, a pessoa faliu. A pessoa tinha tudo que eram setores que... Tudo que parou a atividade e o cara tava concentrado, perde muito dinheiro. E aí depois, e a pandemia também favoreceu empresas de streaming, uma Netflix da vida, um Mercado Livre da vida, empresas iFood. que tinham um e-commerce bem situado foram bem naquele momento. Exatamente. Então, eu concordo plenamente. Você tem que estar diversificado, porque quando um evento vem, ele ferra muitos setores e ao mesmo tempo ele potencializa, ele amplifica outros setores. Então, quando você tem diversificação, você ganha e perde. Esse ganha e perde faz você ficar no zero ali, você não passa perrengue na sua carteira. Ao diversificar, se você faz uma boa construção de portfólio, você eventualmente consegue colocar ativos que têm expectativa de retorno positiva no futuro, mas que têm uma correlação negativa no presente. Para você, pessoa física, que tá lá no seu consultório, que é um arquiteto, uma médica, você não quer ter estresse. Então, se você tiver uma experiência mais suave, se você, olha, eu tenho aqui ativos dolarizados e tenho bolsa brasileira. Pô, a dolarização, ela tem uma correlação negativa em relação à bolsa. E a gente espera que ações americanas, assim como ações brasileiras no longo prazo, tenham um bom retorno. Só que se no dia a dia você conseguir ter uma experiência mais suave, um chacoalho menor, você persiste no plano. Você tem menos sustos, menos ansiedade, então você captura ali um efeito maravilhoso, como o Diego falou, diminuir risco, não concentrar em um único setor, numa única tese, uma única classe de ativo, ao mesmo tempo que você constrói uma experiência que talvez seja mais tolerável para você. Todo mundo quer ganhar dinheiro, mas você deu um exemplo, a Amazon, quem investiu lá atrás, mas não foi uma linha reta, né? Será que você teria segurado a Amazon naquele momento em que ela caiu 40% num único ano? Que aconteceu ao longo da história. Então, o caminho do sucesso, ele não é retilíneo. Se a gente consegue minimizar o chacoalho, talvez você persista. Eu quero a maior rentabilidade possível. Vem um ano ruim, você desiste do plano, você só perdeu tempo e dinheiro. É aquela história da gente estar num carro, numa estrada toda esburacada. A gente não aguenta, a gente quer sair daquilo ali, a gente quer vazar. Chega, para, volta. Quando você tá numa estrada lisinha, você aguenta muito mais tempo ficar ali na estrada, né? É a mesma coisa. A pessoa, quando ela vê ali a carteira dela muito volátil, subindo, caindo, ela quer parar, ela não quer mais continuar. Então a gente vê que assusta. E uma maneira de você controlar isso tem várias técnicas, né? Pra pessoa ir aprendendo, que ela controla o risco da carteira dela. E quando você vai ver, você tem um risco menor e uma rentabilidade maior, justamente por conta dessa volatilidade toda. Dá pra fazer várias técnicas muito interessantes. Que legal. Um ponto que a gente tocou aqui, né? Sobre... Você acabou tocando nesse ponto que a gente pode ali, eventualmente, em um certo momento, fazer uma economia, gastar menos pra fazer sobrar mais. Ou se eu não consigo gastar menos porque eu já tô super engessado, gasto fixo, eu posso procurar fontes de renda alternativa. Mas como que você diria que é a melhor maneira da gente equilibrar essa energia entre buscar fontes de renda alternativa, buscar um equilíbrio entre gastar menos ou procurar um maior retorno da carteira? O que você acha que é importante a gente direcionar a energia? No começo da minha vida profissional, eu acho que gastar menos era muito mais a minha prioridade. Tinha ali um salário que eu não via como subir muito aquele salário, pode ser a situação de muita gente aqui hoje. O que eu pensava que estava no meu controle era, preciso gastar menos para me sobrar mais dinheiro. Mas depois, com a vida mesmo, conforme a minha evolução profissional veio também, eu comecei a entender que eu só posso economizar aquilo que eu já ganho. O máximo que eu posso economizar é 100% do que eu já ganho. Então, se eu ganho 3 mil reais no mês, o máximo, se eu vivesse de fotossíntese, de luz solar aqui, seria uns 3 mil. Enquanto que quando a gente foca em melhorar o nosso trabalho, em vender alguma coisa, em aprender a se comunicar melhor, a trabalhar melhor para poder ganhar um salário maior, aumentar a nossa hora de trabalho, esse aumento, ele é infinito. Ele é um aumento que ele vai pro infinito ali, né? Óbvio que você não vai ganhar infinito. Eu poderia ter um aumento de salário muito maior do que o máximo que eu consigo guardar. Se eu consigo guardar 300, uma
renda extra que eu faço ali no mês de R$50 por dia, em 10 dias no mês que eu faço, já deu 500, já deu o dobro disso. Essa que foi a lógica. E aí eu comecei a me desapegar dessa ideia de preciso cortar todos os gastos, até porque um gasto representa também qualidade de vida na nossa própria vida. Então, se eu corto tudo que eu gosto de fazer, eu tenho uma vida péssima, infeliz, eu trabalho mal e ganho pouco também, você tem que começar a conseguir reverter. Não é fácil, tá? Não tô falando que é fácil, não. No começo é enxugar o gasto que der, sem sacrificar muito a sua qualidade de vida, pra você ir, de fato, se aperfeiçoando. E eu acho que o foco tem que estar em ganhar mais. A pessoa que ganha mais, que ela consegue se qualificar mais, é provado. Tem vários estudos de ganhador de Nobel aí que falam que você ganhar mais, você aumentar a tua hora de trabalho e se qualificar mais, é o maior motivador de prosperidade financeira na vida das pessoas, quando estuda a educação financeira mesmo, como ela afeta a vida das pessoas. Então, isso pra mim tem que ser, assim, principal. A rentabilidade da carteira é importante quando você já tá ali acima de R$100 mil, aí beleza. Porque aí 1% a mais que você consiga na sua carteira tem uma representatividade. Agora, você pegar 1% a mais que você teve em cima de R$1.000, o que R$10 vai mudar na sua vida hoje? Não vai mudar nada. Agora, pô, tem R$1 milhão. Aí a gente já tá falando ali de um dinheiro que vai... já vai valendo 1% a pena. já vai valendo a pena. Então, quando você tem muito, você se preocupa com a rentabilidade da sua carteira muito mais. Quando você tem pouco, você se preocupa em aprender, pra quando você tiver muito, a sua carteira tá rendendo esse mais, entendeu? Tem um limite do quanto a gente consegue controlar dessa rentabilidade, né? Não é um cardápio que eu escolho, eu quero ter 20% ao ano de retorno e vou ter isso garantido, né? O que a gente consegue garantir sempre, que é o nosso custo de oportunidade, é o retorno do Tesouro Selic. Vamos colocar sendo o nosso custo de oportunidade no Brasil. Essa taxa, ela vai flutuar. Estamos no momento de taxa alta. Eventualmente, as coisas melhorando, ela vai ficar mais baixa. Então, a gente não consegue garantir que vai ter 20% de retorno. Pode ter algum ano que seja até mais do que isso. Exato. Mas vão ter outros que podem até ter um retorno negativo. Pode acontecer. Agora, o que depende de mim, eu consigo controlar mais. Eu consigo me esforçar para olhar dentro de casa o tanto de streaming que eu tô assinando e nem lembro mais, e tô gastando dinheiro desnecessário. Uma coisa que eu gosto, que eu fiz até dentro de casa e faço com amigos, é aquele exercício de visualização. O que você tem de objetivo no futuro? Todo mundo quer uma casa, todo mundo quer uma aposentadoria tranquila. Então tá bom, quanto dinheiro a gente precisaria para fazer esse sonho se realizar? Coloca numa planilhinha de simulação. Aí às vezes a pessoa entende, caraca, investindo o que eu tenho condição de investir hoje, só quando eu tiver 98 anos de idade que eu vou comprar minha casa. Isso às vezes, talvez dá um chacoalho na pessoa de, tá bom, então aquela energia que me faltava para buscar uma rendinha extra, para me qualificar mais, quando eu vi o meu sonho ficando distante, eu recuperei essa energia. E hoje com o IA, pessoal, você joga no chat GPT, construa para mim um simulador de acumulação, onde eu posso colocar as taxas de rentabilidade, o meu aporte. O GPT da vida, um cloud da vida faz para você fazer um exercício de visualização que é muito saudável. Fiz no passado com a minha esposa e foi muito saudável. Ela, caraca, eu preciso mudar algumas coisas. Esse emprego aqui que tá me segurando, eu nem gosto muito, me paga pouco, eu vou estudar, vou pro mercado, vou fazer network. Deu um clique nela, porque ela visualizou o que ela tava ganhando ou perdendo. Então, eu acho que pode fazer bem, não sei se você concorda, não sei se você já fez muitas vezes ao longo da sua vida aqueles exercícios de continha, se eu investir um pouquinho mais... O tempo inteiro, eu sou uma pessoa extremamente sonhadora. Eu deito no travesseiro à noite, eu fico imaginando, nossa, como seria a vida se eu tivesse isso, se eu fizesse isso. Não só ter as coisas, mas conseguisse fazer tal coisa, se eu conseguisse chegar em determinado lugar. É uma visualização mesmo. E muita gente acha que vai, por exemplo, aquele exemplo que a gente deu, né? Da pessoa chegar nos R$50 mil investindo 300, você não precisa juntar R$50 mil do seu salário para chegar nos 50 mil. Naquele exemplo que vai demorar 8 anos, você colocou ali 30 mil do seu próprio bolso. 20 mil veio dos juros. Veio do retorno. Então, quando a gente fala do tempo, né? A pessoa, se alguém investisse por 90 anos, eu acho que essa pessoa viraria tipo um Barsi da vida. A pessoa vira bilionária com pouco dinheiro, porque realmente os juros compostos vão fazendo uma coisa absurda, né? 30 anos vai fazer você que investe 300 por mês chegar ali no seu primeiro milhão. Você fica milionário investindo isso por 30 anos. Então, você sabe que é dali para baixo que você vai alcançar, né? Quanto mais você conseguir aportar, mais rápido esse valor vai chegar. E 30 anos é o que todo mundo contribui com o INSS, né? Que é uma coisa obrigatória. A gente tem que obrigatoriamente colocar o dinheiro ali, só que hoje você pega 68% dos aposentados e ganha salário mínimo. Então, o que você prefere? Contribuir com 30 anos e ficar milionário depois da sua velhice, fazendo do jeito certo, investindo com plano B, ou só depender do INSS? Porque você vai ter que pagar o INSS também, porque é obrigatório, não tem jeito, não tem como fugir. Tem outras questões de seguro, caso você tenha invalidez, tem doença. Então, o INSS serve para outras coisas também. O pessoal fala também, critica muito o INSS, mas ele também é importante. Não pare de pagar e dê a doida, que aí a pessoa não tem nem INSS, nem investe, e aí a vida dela fica... Esse é o grande ponto, que eu acho que é um debate até social, né? Porque, por exemplo, eu, sabendo mexer com o meu dinheiro, sendo privilegiado em termos de informação, eu preferiria não pagar o INSS e fazer por conta, uma previdência privada ou um investimento voltado para o longo prazo. Sim. Mas a gente sabe que boa parte da população é muito necessitada. Então, ter um dinheiro a mais disponível
disponível no mês, talvez essa pessoa gaste, e aí lá na frente ela não tem nem o INSS. Exatamente. Então, é uma discussão boa, mas o ponto do Diego é, se você tiver condição, trate o INSS quase como uma cereja do bolo, uma coisa que, se você é obrigado a pagar, pague, mas faça por você mesmo, porque o resultado, ao longo de 30 anos de contribuição, vai ser muito legal pro teu patrimônio. Exatamente. Isso talvez traga até uma mensagem de esperança para aquela pessoa que já tá na casa dos 30 e talvez ache que o tempo já passou. Hoje a nossa expectativa 40, de vida, com o avanço de medicina, a gente tá vivendo muitos anos. A minha avó tem 85 anos de idade, ela fez agora dia 19 de abril e ela está indo renovar a carteira de habilitação dela. A gente acompanhou ela na prova, que ela foi reprovada na prova, coitada, que ela não deu seta. A gente fala pra ela e ela não dá seta. Ela não deu seta, ela foi reprovada, vai ter que fazer de novo. Faz aula de informática, faz aula de pilates, ela ajuda o pessoal da catequese na igreja, aí porque ela sempre foi professora. Super ativa. Super. Então eu falo assim, cara, se eu chegar nos 85 fazendo tudo que essa mulher faz, eu tô feliz da vida. Isso aqui é a tendência, porque a expectativa de vida vai subindo. Então, enquanto na verdade a maioria das pessoas fica, eu posso morrer amanhã, a verdade é que você vai chegar nos 85 muito bem vivido, muito bem vivo ainda, fazendo muita coisa, só que você vai estar com que patrimônio lá? Você vai estar com que segurança? Com que qualidade de vida? Porque muita gente chega na aposentadoria hoje que seria o momento, depois dela ter trabalhado a vida inteira, de tirar umas férias, de viajar, de conhecer o mundo. É o que eu quero pra mim. É o que eu quero pra mim também. Tranquilo. Todo mundo eu acho que é isso, né? Exato. A pessoa chega nessa velhice, ela não tem dinheiro pra ir num restaurante ali na esquina porque não dá, na conta não fecha. Não pode pagar um plano de saúde. Uma fase que você precisa mais de cuidados de saúde, né? E você ficar fragilizado sem ter um patrimônio pode te levar a riscos de vida lá na frente. Exatamente. Diegão, pra gente, acho que já ficou claro aqui ao longo da nossa conversa, mas pra amarrar aqui, se você pudesse mandar um recado pro Diego jovenzinho, talvez o Diego até antes de trabalhar na Yellow, ainda muito sonhador, que dica você daria pra ele começar essa jornada com o pé direito? Caramba, eu não, acho que é a primeira vez que alguém pergunta dessa forma, eu ia falar continue. Continue porque eu acho que tá no caminho certo. Eu sou a prova aqui, ó, tô aqui no futuro. Olha que legal. Deu certo, eu sou muito feliz com a minha vida, com o meu trabalho, com aonde eu moro, com a minha qualidade de relação que eu tenho com as pessoas. Eu acho que riqueza não é só a parte financeira. A financeira importa pra caramba. Esse negócio de riqueza, dinheiro traz felicidade. Ele não pode não trazer felicidade, mas ele faz você não passar um monte de perrengue que você não vai estar feliz ali também sem dinheiro. Todas essas outras saúdes também, né? Saúde física. Ó, eu emagreci dos últimos 2 anos pra cá 45 quilos. Eu tava quase morrendo. Diego. Você pega dos últimos 2 anos no meu canal, eu tava quase morto já ali com pré-diabetes, com hipertensão. Toda essa educação financeira, né? Essa qualidade de vida, ela foi melhorando em todos os aspectos na minha vida. Então, eu acho que a gente tem que buscar ter saúde, mas não só a saúde financeira, saúde em todas as áreas, né? Só que aí pra você conquistar às vezes uma saúde física, você vai ter que ter tempo, exato. você tem que ter dinheiro. Então, tudo envolve, as coisas estão interconectadas, entendeu? Eu concordo. O dinheiro, ele acaba também te comprando tempo, né? Você pode... Eu sou uma pessoa que adora pagar por comodidade para que eu tenha meu tempo para aplicar em outras coisas. Sim. Então, se eu puder pagar para ter um acompanhamento de nutricionista, eu vou estar mais saudável, mais disposto para vir aqui pro Grupo Primo gravar um vídeo desse feliz, animado. Se eu tivesse com a saúde prejudicada, o resultado não era o mesmo. Então, concordo plenamente. E, Diegão, deixa uma mensagem pra galera, como que eles encontram você nas redes sociais ou encontram o seu canal para que possa acompanhar esse belíssimo trabalho que você faz. Muito obrigado pelo convite aí, a toda a produção aqui do Grupo Primo. Muito obrigado aí a Raiz também. Muito obrigado você por ter aceitado. No YouTube é a Cara da Riqueza e aí no Instagram, no TikTok, a gente tem o perfil que é diego.bechara. Pessoal, acompanha o canal do Diegão, se inscreve aqui no canal da Finclass também pra gente continuar produzindo esse tipo de conteúdo, trazendo novidade, inovando, trazendo outras collabs pra vocês, se vocês gostarem, e já deixa aqui embaixo nos comentários qual que foi o erro que você cometeu quando começou a investir. E se você ainda não começou a investir, me fala o que tá te impedindo de começar. Já dei a dica lá no meio do vídeo. Estamos no mês dos investimentos da Finclass, 30% de desconto pode ser esse o pontapé inicial da tua construção patrimonial com sucesso. Vou ficando por aqui, um grande abraço e até mais, pessoal! Valeu!